Salve, salve moçada! Seja bem-vindo, bem-vinda para a continuidade da leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Estamos aqui no capítulo 4, Comportando-se Emocionalmente, e vamos continuar a leitura falando um pouco hoje a respeito da mudança do comportamento emocional. Então até aqui nós vimos que há uma diferença entre sentir uma determinada emoção, perceber esta emoção em nós e o comportamento que nós vamos ter em relação ao que causou a emoção em nós. Então, o autor coloca aqui: qualquer padrão de ação pode ser estabelecido por qualquer emoção. Depois de aprendido, esses padrões funcionam automaticamente, como se fossem pré-definidos. Podemos interferir deliberadamente, anulando ou suplantando nossos reflexos e impulsos ao agir de forma completamente diferente, ou deixar de agir. A interferência também pode ser automática, regida por um hábito aprendido em excesso e não por deliberação. De qualquer forma, por opção deliberada ou hábito bem estabelecido, interferir na expressão das emoções interferir nas expressões e ações emocionais pode ser complicado quando a emoção é muito intensa. Para a maioria das pessoas será mais fácil evitar uma ação do que remover totalmente qualquer sinal de emoção do rosto ou da voz. Então, o que o autor está falando aqui? Uma das maneiras de interferirmos é ou anulando ou suplantando os nossos reflexos e impulsos, tentando deixar de agir. Ou seja, por que isso é uma forma de mudar o nosso comportamento emocional? Porque veja, quando nós nos emocionamos, o reflexo para a ação surge, como a gente já viu nos vídeos passados, de uma forma automática. Quando eu percebo esta intenção de ação e refreio ou não ajo, eu estou aprendendo a fazer a regulação desta ação. Estão entendendo? Ao regular a ação e dizer, calma corpo, não vamos fazer isso não, segurei. Eu estou começando a criar um espaço interno para poder refletir sobre a emoção. Ou seja, fazer uma metacognição. O que está causando essa emoção em mim? E o que está me fazendo sentir isto desta forma? E é aí que a gente começa também a modificar aquilo que a gente sente em relação ao objeto. Ao compreender a sucessão de mudanças que ocorrem durante um episódio emocional, devemos nos lembrar de que os segundos iniciais combinarão, em geral, tanto as expressões faciais e vocais pré-definidas como ações aprendidas e pré-definidas. Além de tudo isso, ocorrem outras alterações invisíveis e inaudíveis. Robert Levinson e eu estudamos algumas das mudanças no sistema nervoso autônomo que ocorrem durante a emoção, como a transpiração, que às vezes podemos ver ou sentir o cheiro, a respiração, que pode ser ouvida, e a atividade cardíaca e temperatura da pele, que são invisíveis. Então, as reações automáticas, face, voz, seguem outras também. Pele, suor, transpiração, todas essas mudanças, gente, elas são automáticas e são muito difíceis de serem freadas. Justamente por quê? Porque para a gente frear, a gente precisa primeiro perceber, só que a percepção só vem depois do ato consumado. Então, primeiro eu vou transpirar, para daí perceber que estou transpirando, para daí tentar diminuir esta resposta. E essa resposta não como a gente fala, ela não é acionada por um músculo. Então, ela é do sistema nervoso autônomo. Então, eu vou primeiro precisar acalmar o meu sistema nervoso autônomo para daí com que esse sistema faça com que a transpiração pare. Estão entendendo a quantidade de coisas que precisa acontecer para que, por exemplo, transpire menos ou ofegue menos? Tudo isso demora um bom tempo. E como a gente está lutando, nesse caso, contra algo que é automático, algo que foi aprendido e está sendo aprendido de um lado e de outro lado experienciado biologicamente de forma automática, é muito difícil de frear. Então é importante a gente focar aonde que é mais importante eu colocar minha energia para mudar o meu comportamento emocional.
Infelizmente, há muita pouca pesquisa sobre o modo como o pensamento muda de um momento para o outro durante um episódio emocional, mas estou quase certo de que uma mudança profunda de interpretação do mundo ao nosso redor. Relacionamos o que está acontecendo à emoção que sentimos, justificando e mantendo a emoção. Então, quando a gente se emociona, não mudam apenas o nosso corpo e os nossos comportamentos, mas também os nossos pensamentos. Tudo se organiza para ficar alinhado com aquele estado emocional. Tradicionalmente, achamos que a regulação emocional ocorre após uma emoção ter começado, e não logo no início. Sem dúvida, as tentativas deliberadas de controlar a emoção ocorrem no início da emoção e estão registradas na consciência, mas Richard Davidson, meu colega e colaborador de pesquisa, propõe que a regulação também ocorra simultaneamente a todas as outras mudanças emocionais, o sinal, as mudanças de pensamento e os impulsos para a ação. Embora isso não esteja confirmado e estabelecido, acredito que Davidson tem razão. Ou seja, há um estágio inicial e involuntário de regulação, acionado no momento em que todas as outras mudanças acontecem, misturando-se a elas. O padrão regulador inicial é, acredito, baseado na aprendizagem, provavelmente a aprendizagem social remota e é potencialmente modificável. Pode incluir o quão rápido uma pessoa percebe estar vivenciando uma emoção. Uma vez consciente, quanto tempo leva para a pessoa identificar ou classificar o estado emocional e se imediatamente uma ação é freada ou, ao contrário, uma indulgência com relação às emoções impulsivas. Então, o que acontece? Aqui o autor está falando de que quando a gente se emociona, há uma pressuposição do Richard Davidson que, junto com isso, abre-se como se abrisse um canal ali de possibilidade de regulação emocional. Então, você está sentindo uma emoção e vem uma abinha aqui do lado, assim, você gostaria de regular essa emoção? E quanto mais a pessoa recebeu esse treinamento ao longo da vida, ou quanto mais ela esteve atenta às próprias emoções, quanto mais consciente ela é, mais forte esta abinha aqui do lado vai ser. E aí, percebe a emoção, não percebe, o quanto que ela é capaz de perceber o comportamento que ela está querendo ter. Então, notem, a percepção é fundamental. Se você quer ter inteligência emocional, você vai ter que ter percepção a respeito do que acontece com você. Não tem outro caminho. Eu quero não prestar atenção nas minhas emoções, nas minhas respostas, quero ter inteligência emocional. Não vai rolar. Tá? Por isso que, embora existam informações de qualidade, é um trabalho, sim, de autodescoberta. Eu preciso olhar para mim, não tem outro lugar. O psicólogo Robert Jung denomina as inevitáveis, ou seja, o que ele denomina de inevitável? Algumas reações que acontecem quando a gente está sob domínio de uma emoção. Ao tomarmos consciência delas, e em geral isto ocorre antes do fim do episódio emocional, temos a chance de interferir. Antes de explicar o que essa consciência envolve, precisamos considerar outro aspecto do processo emocional. O que está movimentando o espetáculo e gerando essa sucessão de atividades? Tompkins, um outro psicólogo, propôs a expressão programa de afeto para se referir a um mecanismo herdado que direciona o comportamento emocional. Tá? Então, programa se refere aos mecanismos que armazenam as informações escritas antes, neste caso, herdadas. Deveria existir muitos programas, um para cada emoção. Os programas de afeto são como bancos de dados emocionais. Ernest Mayr, zoólogo, distinguiu entre programas genéticos abertos e fechados. Em um programa fechado, nada pode ser inserido pela experiência, enquanto um programa aberto permite a entrada adicional durante a vida de seu proprietário. Então, é compatível com o pensamento de Mayr sugerir que todos os animais que manifestam emoções terão programas abertos de afeto. O que isso significa? Nós somos animais. Então, a raiva, a tristeza, nojo, a alegria, nós temos um programa, isso é uma metáfora, tá, gente? Um programa que nos diz, bom, de posse desta emoção, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. Este programa, ele não é capaz de perceber todo o contexto no qual eu estou, porque ele é genético, então ele se passa de geração em geração. Então, uma característica que torna este padrão mais eficaz do ponto de vista evolutivo é que ele tenha uma predisposição para a ação e também uma predisposição para olhar para o ambiente. Então, raiva, ataque. Opa, ataque, mas antes de atacar, dá uma olhada para o ambiente. Vale a pena atacar? É melhor mesmo? Então ataque. Estão entendendo? E tudo isso, obviamente, acontece de uma forma muito rápida, de uma forma automática.
E é por isso que acaba sendo tão difícil para a gente conseguir fazer a leitura disso e agir. Mas a ideia é esta. E por que essa ideia é importante? Porque se ele é aberto, então as aprendizagens que a gente cria, que a gente tem ao longo da vida com as nossas emoções, vão fazer parte fundamental para a gente conseguir mudar ou não o nosso comportamento. Grosso modo, se você é uma pessoa muito raivosa, ou se você é uma pessoa muito tímida, se ao longo da tua vida você se permite questionar essa emoção e tentar agir de uma forma diferente, você vai estar abrindo um buraco de experiência. Você vai estar abrindo a possibilidade de novas experiências entrarem dentro deste programa. Se você não faz isto, você fica fechado dentro daqueles aprendizados que você já teve, mesmo que eles sejam disfuncionais no presente. Por que eu digo isso? Porque em algum momento do passado, para ter sido reforçado, de alguma forma esse comportamento foi funcional. Mesmo que tenha sido funcional em um ambiente que não era funcional. Entendem o que eu quero dizer? Vejam, se eu nasço num ambiente que me invalida o tempo todo, eu me achar defectivo e ficar quieto a respeito de coisas que eu quero é funcional dentro deste ambiente. Porque se eu não me mostrar defectivo, e se eu ficar falando das coisas que eu quero, eu vou levar mais porrada. Então, uma forma de me adaptar é me aquietar, é engolir, é aceitar, ficar quietinho na minha, porque daí eu levo menos lambada. Para este ambiente, isso de certa forma é adaptativo. Porém, quando eu saio para o mundo, tem N situações nas quais isso não vai ser útil para mim. Aí eu preciso ter consciência. Criar consciência desse padrão, criar consciência da origem desse padrão e com isso começar a fazer interferências em lugares da minha experiência emocional onde eu consigo gerar mudança. Tá? Depois de incorporado, este padrão funciona automaticamente, como se fosse predefinido pela evolução. Os padrões comportamentais também entram nos programas de afeto. Tá? Então, o que acontece? O que o autor está dizendo aqui é esses padrões de afeto têm uma carga genética e têm uma carga aprendida. Uma vez que isso é aprendido e se torna parte do programa, ele funciona como se fosse genético. E é por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade, assim, mas eu sou assim. Né? Mas eu sou assim, explosivo. Eu sou assim, mas quietinho. Eu sou assim, cara, eu tenho que pensar bem antes de... Tudo isso, todos esses eu sou assim, na verdade você está falando de comportamentos. Mas por que a gente sente como se fosse a gente? É exatamente por causa disso. Porque quando a gente aprende isso, fica registrado, é como se fosse a gente de verdade. Tá? Muito bem. A partir do estudo científico, sabemos que duas emoções podem ocorrer em sequência rápida, repetidas vezes. Duas emoções também podem se fundir em uma mistura. As reavaliações não são a única maneira pela qual podemos, por um tempo, saltar para trás e para frente entre diferentes respostas emocionais. Tompkins mostra que, frequentemente, temos afeto sobre afeto, ou seja, reações emocionais à emoção que sentimos inicialmente. Sylvan Tompkins também sugeriu que uma maneira de entender a singularidade da personalidade era identificar se a pessoa tem um afeto específico em relação ao outro. Ele também propôs que, às vezes, não temos consciência da reação emocional inicial. Entendemos apenas a emoção secundária. O que é esse babado aí de emoção secundária? Você sente raiva, por exemplo. Alguém fez alguma coisa para você e você fica com raiva. Porém, você tem aprendizados sobre a raiva, de que a raiva é uma emoção perigosa, porque você pode falar nhaca e isso pode prejudicar a tua relação com alguém. Então você aprendeu que raiva era perigosa. Quando a gente entende algo perigoso, a gente sente medo. Então, por exemplo, a pessoa está lá numa discussão com o cônjuge é extremamente inadequado com ela fica com raiva. Mas a emoção da raiva aciona a emoção do medo, e a pessoa tem consciência só disso, então ela fica com medo. Tá entendendo? Ela percebe o medo nela. O cônjuge lá falando, manda nhaca para ela, e ela tá com medo. Ela percebe o medo, mas não percebe a raiva. Então ela reage ao medo, mas ela não reage à raiva. Estão entendendo como é que funciona esse esquema? Por que isso daqui é importante? Porque uma das formas da gente mudar o nosso comportamento emocional é exatamente esta. É a gente perceber qual é a emoção primária e quais são os comportamentos que eu tenho nessa emoção primária. E associar esta emoção com uma emoção diferente, uma outra emoção na qual eu tenho comportamentos que são mais adequados para a situação. Por exemplo, se eu recebo informação negativa de um parceiro
E essa informação está completamente inadequada. Estou levando lambada, né, de graça. E eu fico com medo. Eu fico com medo porque a pessoa está sendo agressiva comigo e eu tenho medo disso. Uma forma interessante de mudar meu comportamento emocional é eu conseguir associar este medo com sentimentos de raiva. Porque esse sentimento vai trazer para mim a necessidade de me defender. Essa sobreposição das emoções, ó, isso não acontece de qualquer jeito, tá, gente? Mas esse trabalho de sobreposição das emoções é um dos trabalhos que a gente tem visto hoje, um monte de pesquisas, mostrando que esse amalgamar aqui, esse momento em que o medo encontra a raiva de uma forma saudável, de uma forma bem estruturada, é um momento que a pessoa consegue virar e conectar-se com outros comportamentos para a mesma situação. Porque o ponto é lidar com a situação que nos causa a emoção. Não é fugir da situação, é lidar com aquela situação, porém com um conjunto de emoções, crenças e comportamentos que sejam adequados para aquela situação. Então, o que o Tom aqui está falando, né, é exatamente isso. A gente consegue fazer isto. A gente consegue fazer essa sobreposição. E é essa sobreposição uma das formas de fazer a mudança do nosso comportamento emocional. Né? Os comportamentos adquiridos ou adicionados são difíceis de serem inibidos quando introjetados nos programas de afeto. Eles acontecem mesmo quando não funcionam necessariamente e mesmo sem nossa vontade. Acredito que podemos não só controlar, mas também desaprender nossas respostas emocionais adquiridas. Isso será mais fácil de conseguir com algumas respostas específicas, não com todas, obviamente. Né? Então, para a gente ir fechando aqui, o que a gente está entendendo com isso? É possível mudar um comportamento emocional? É. Uma das formas, eu preciso perceber os meus programas de afeto e preciso reescrever o que eu faço dentro desses programas de afeto. Outra forma, a sobreposição das emoções. Então, eu sobreponho uma emoção que está disfuncional com uma emoção que seria funcional naquele momento. Mas para isso tudo, eu preciso conhecer as minhas reações. Eu preciso ter percepção dos meus estados emocionais, dos meus pensamentos. Porque para fazer tanto um processo quanto o outro, eu preciso saber exatamente o que e quando agir. E é isso que o autor está falando nesse texto, até o momento. Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura de mais esse trecho. Vamos ter aí no próximo vídeo o último trecho deste capítulo. E espero que vocês estejam gostando, porque esse livro aqui ele é muito rico e tem bastante informação bacana. Vejo vocês na leitura do próximo capítulo.